Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 337. Estou aqui com o Luiz Assuda. Opa, e aí? E temos convidados super especiais aqui, a Flávia Penido. Oi, gente, tudo bom? Flávia, você que já esteve aqui no Braincast passado, né? Tive, acho que no começo desse ano, não foi? Isso, a gente Acho falou que sim. de censura, né? Lembra quando é censura? Isso. Eu também tirei você diretamente das suas férias De Ilhabela, em isso Ilhabela. mesmo. Mas foi um prazer, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito bem. E também temos aqui o Marcelo Souza, né? Sim, eu mesmo. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês hoje à noite. Muito bem. O Marcelo que é presidente da Brad e diretor executivo da Market Data, certo? Isso mesmo. Estamos aqui reunidos para explicar o que é, né, o tal do LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Olha, Certo? você nunca me traz para assunto galhofa, né? Só Marco Melo, Luiz e Gino. Ô, Luiz, você é o nosso guardião, Tá certo, né? tá Dos certo. dados e da privacidade. Fico com essa incumbência, então, tá Isso, certo. exatamente. Ele é a Perfeito. segurança. Quando nada dá certo com os outros convidados, ele segura. Isso aí. Olha aí, Luiz. Assuda. Olha aí, Quer melhor, que beleza. Então, nossa ideia aqui é fazer um pequeno manual aí para se compreender o que é essa Lei Geral de Proteção de Dados, tá bom? Ok. Mas antes, quero aqui divulgar a família B9 de podcasts. Você pode acessar podcasts.b9.com.br. Tem podcast para todo mundo lá, para todos os gostos. Pode ouvir diretamente no nosso site, ou assinar no seu aplicativo preferido, ou na sua plataforma preferida, no Spotify, por exemplo. No Deezer também dá para ouvir. E aproveitando que o Luiz Assuda está aqui, ele pode falar do mais recente Mupoca que foi ao ar, Luiz Assuda. O problema é como a gente tá numa espécie de fenda temporal. Ah, é mesmo, é verdade. Então eu tenho que falar sobre o próximo Mopoca, que eu ainda não faço fez. ideia Não. do tema. Fala do que... E aí, ou falar da outra quinzena, Isso, fala que a gente do deu penúltimo, então. Tá, a gente deu uma elogiada aí nesse novo estilo literário que surgiu na internet, que é a da fanfic corporativa, do lirismo de escritório, que são essas pessoas que ficam no LinkedIn enaltecendo reuniões, Lirismo. tipo, engrandecendo tapinha nas costas e Sim. criando metodologias de marketing nessa rede social, como hashtag olho de Tandera. Tem isso. Tem isso. Eu acho que urge uma nova temporada de The Office, né? Nossa, urge. Que não existia, né? O advento do LinkedIn. Você sabe que esse foi o programa que eu resgatei, algo que eu prometi fazer aqui na primeira Copa do Mundo de Buzzwords, que era distribuir tapas na cara para quem faz uso de certas coisas. Então, no Mupoca eu prometi novamente, na Copa de Buzzwords eu prometi também a primeira vez, que é, se a pessoa faz uso desse tipo de linguagem, de palavras, ou no caso, né, no LinkedIn, desse tipo de texto, acredita nesse tipo de coisa, pode passar. Eu tô disposto já, deixando a mão bem aberta, assim. Merece uma agressão, é isso? Merece. Comunicação muito violenta. Muito violento. Eu quero deixar aqui claro que meu fundo do poço foi a época que eu resolvi tirar umas férias do Twitter e tretei no LinkedIn. Olha aí. Você tretou no LinkedIn? Parabéns, Flávia. Parabéns. Olha. Eu não me orgulho disso, mas eu tretei no LinkedIn. Você sabe que Eu estava certa. o mais útil do LinkedIn, o inútil, ele te avisa com as pessoas que você vai ter reunião. Quer dizer, se eu não conhecesse essa pessoa, normalmente eu não teria reunião com ela. Então, veja, saiba mais sobre Marcelo Souza. Pô, você vai ele uma faz reunião isso? com o Marcelo. É. Que bonito. Você chegar na reunião preparado. Pois né? é, mas pô, se eu não conhecesse o Marcelo Souza, talvez eu não fosse na reunião com ele. Mas tudo bem. Que bom. Muito bem, você pode ouvir lá em mupoca.b9.com.br, certo? E ouça o resto da família. Isso, muito bem. Então vamos lá, vamos pra pauta então? Sim. Bora. Pauta! Muito bem, então LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, né? Foi sancionada em agosto de 2018 e vai começar a valer em agosto de 2020, né? Quem pode explicar em 280 caracteres rapidamente do que se trata, qual é o objetivo dessa lei? Hoje a gente tem convidado. Vai sobrar pra mim? Todo mundo olhando pra você, claro. Muito bem. A Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei que veio, como o próprio nome diz, para proteger os dados pessoais
Nossa, a dos voz dela fica brasileiros. sexy falando de lei de proteção de dados. Ai, vocês adorei perceberam, isso. né? Tá vendo? Assunto Então, o sério. que a gente está falando? A gente está falando de direitos de personalidade, né? A gente está falando dos direitos de personalidade, os direitos que a gente tem de ter a nossa personalidade, a privacidade é uma parcela dela, defendidos, né? Quer dizer, protegidos. A Lei Geral de Proteção de Dados, que já foi publicada e vai entrar em vigor em agosto do ano que vem, parece muito tempo, mas é muito pouco, porque eu vim aqui para dar uma assustada em vocês, já eu falo sobre isso. Ela vem um pouco, a gente pode dizer que ela é meio filha do GDPR europeu, né? Sim. E basicamente é isso, quer dizer, é cuidar da proteção dos dados dos titulares, né? Que seriam quem? Pessoas que têm no Brasil ou tratamento de dados que ocorrem aqui no Brasil. Dá pra dizer Tá. que desde o Marco Civil da internet já tinha um embrião dessa LGPD ou não? Na verdade, eu sou uma corrente meio contra-majoritária. Eu diria para você que desde o Código Civil de 1918 e desde a Constituição Federal, a gente já tem a nossa proteção à privacidade e aos nossos direitos de personalidade. Talvez o Marco Civil e a Lei Geral de Proteção de Dados veio explicitar o que já estava na legislação, né? Um exemplo claro, parecido com o que aconteceu, foi o Código de Defesa do Consumidor, né? Eu lembro, eu já era formada quando o CDC entrou em vigor, e basicamente assim, ele deixou mais claras, e óbvio, teve uma mudança que outra, mas o princípio era defender a parte com menos força, né, dentro de uma relação comercial que era o consumidor. Essas regras já estavam no Código Civil, mas não estavam tão explícitas. Então eu acho que dá para dizer, sem medo de errar, que o Marco Civil e a Lei Geral de Proteção de Dados vem nesse sentido. Quer dizer, a gente já tinha defesa de direitos de personalidade no Código Civil? Sim. A gente já teria defesa de direitos de personalidade da privacidade na Constituição? Sim. Mas era tão explícito? Não. Tanto é que tem alguns juristas que defendem incluir o direito à privacidade dos dados como cláusula constitucional. Direito fundamental. Isso. Mas tem aí também nessa esteira vamos dizer assim, um calor aí de, não digo geral, mas tem uma opinião pública, porque, vamos dizer assim, a gente tá aí desde 2017, 2018, vivendo, né, com escândalos. Exato. Acho que o mais famoso deles, não tem como não deixar de ser, envolve, né, a principal rede social do mundo, Facebook. né, o Facebook, e tudo o que aconteceu desde Cambridge Analytica, que eu acho que é o principal, mas a partir daí a própria Europa se mexe, né? O que acontece é que agora tá todo mundo olhando para isso, né? E aí isso traz um foco especial. De fato, como a Flávia comentou, existiam muitas das questões do respeito ao direito à privacidade estavam colocadas no Código Civil, estavam colocadas no direito do consumidor, estavam colocadas no marco da internet. Agora, a lei, ela traz um pouco mais de clareza. Acho que tem dois aspectos importantes. Primeiro, que até o Marco Civil não estava claro o que era dado pessoal, e agora a lei esclarece um pouco mais. Ela até coloca aqui, olhando para o digital, né, para a questão do IP de máquina, do cookie, ela já classifica isso como um dado identificável, portanto um dado de pessoal. E uma outra coisa que ela traz também muito claro é o tamanho das penalidades, né? Eu vi um advogado dizendo uma vez que já existiu o leão, só que antes ele não tinha dente. Agora o leão é igualzinho, só que ele tem dente. Dá para prever o tamanho da mordida. Apesar de ser assustador, como a Flávia diz, acho que a gente passou por uma fase que o mercado se assustou um pouco mais, agora a gente está começando a entender um pouco mais do tema. Eu discordo um pouquinho, mas depois eu falo sobre isso. Mas discordar é bom, que fica mais quente a conversa. Legal, isso é bom. Mas tem uma coisa que eu acho que é extremamente importante, é que a lei traz um pouco de clareza. Então, antes, qualquer empresa podia ser acionada por qualquer um desses documentos legais. E agora não. A gente tem um documento que prevalece, que é federal, que vai dar um pouco mais de clareza em alinhamento. Você sabe que no Brasil a gente tem mais de 900 PROCONs. Municipais, estaduais, federais. São esses órgãos que vão usar de alguma forma essa lei. Então eu acho que isso é muito bom para a empresa. A gente está sempre olhando a defesa do direito do consumidor, do ponto de vista do consumidor, que é importante. Ele tem direitos adicionais que ele não tinha, né? O dado hoje, uma mudança fundamental, a maneira que é mais fácil de explicar. O dado não é mais propriedade da empresa, pela lei, é propriedade do cara, do consumidor. E ele tem direito de apagar, de destruir, de deletar e de não consentir o uso. De pedir de volta, De pedir né? de volta. Essa ideia Agora, de pedir de esse volta. é o benefício para o consumidor. Para a empresa, o benefício é que traz um pouco mais de clareza. E as empresas sérias, que já cumprem grande parte das exigências da lei, elas estão menos preocupadas. Porque para elas, agora está muito mais claro o risco que elas vão correr
por qual lei elas vão ser julgadas, e tira do mercado os picaretas, os caras que tinham uma condição de competição desfavorável porque não tinham os mesmos cuidados com os dados que essas empresas têm. Então, vai dar um trabalhão ainda, a gente tá numa fase de adaptação, tem um sustinho aí, como a doutora Flávia disse, mas vai ser bom no fim do dia, para todo mundo, não só para o consumidor. E eu acho que uma coisa que é importante, não é muito da minha área, quero até ouvir vocês e tal, é essa questão da qualidade dos dados, né? Porque antes você tinha uma quantidade imensa de dados que você não sabia nem mesmo o que você estava fazendo. Por que eu tenho aqui lá? Na dúvida pede. Na dúvida pede. Agora você vai ter uma necessidade de falar, bom, quais dados eu preciso para atingir determinado público ou atingir determinado objetivo dentro de uma campanha publicitária. Acho que isso vai melhorar um pouco. Você vai precisar de mais analistas de dados, né? Provavelmente já tem aqueles estudos que sociólogos já estão sendo estudados e tal. Eu acho que isso pode melhorar bastante o nível das campanhas publicitárias. Eu espero que a lei nos faça melhores profissionais de marketing, sabe por quê? Porque volume a gente vai trocar por qualidade. Exatamente. Grande parte do problema do dado que não tem consentimento de uso, que foi obtido de uma maneira não lícita, estava nos dados comprados, os dados que a gente chama de third party data. A lei vai ser um convite para as empresas construírem suas próprias bases de dados, seu próprio CRM, que a gente chama de first party data. É o dado que ela construiu como? Em cima do relacionamento, criando uma relação de consumo, criando engajamento. Essas informações, por natureza, elas são de menor volume, mas elas são de maior qualidade. Então imagina que você tinha uma estratégia de spam, que você mandava 5 milhões, 10 milhões de e-mail marketing para uma base desqualificada. Você tinha a impressão de estar fazendo uma grande ação, uma base que tinha pouca resposta. Provavelmente agora você vai ter uma base muito melhor, mas eu espero que a qualidade, que o índice de cliques, de abertura e de conversão seja melhor. Então eu não estou errada, né? Eu acho de verdade. Talvez seja uma visão um pouco otimista, mas isso vai nos fazer melhores profissionais de marketing. Acho que faz parte de como a gente opera, né? A ideia de você ir qualificando leads nasce toda daí, de você, a partir de agora, todo o impacto tende a gerar maior retorno, porque eu passei a tratar melhor esse... Com pessoas que querem namorar comigo. Exatamente. Né? Essa é a diferença. É isso. Tá. Tem aqui, até olhando o guia da Brad aqui, sobre a cartilha de proteção de dados pessoais, fala de um rol de 10 princípios basilares para nortear essa atividade de tratamento dos dados pessoais, né? Então, tem, por exemplo, aqui, vou ler os 10 aqui e a gente pode discutir em cima deles e quais são os mais importantes, dá para dizer assim. Tem a finalidade, né? Saber para quais os fins que você vai usar os dados. A adequação, a necessidade, né? De usar, vocês falaram sobre, como a Flávia falou, na dúvida pede tudo, né? Preenche tudo aí para mim. E muitas vezes eu preenchendo até dados, para que eu preciso colocar tudo isso para um simples cadastro de uma... Time de futebol. Isso. Login na página, isso, sei lá, exatamente. Né? Eu fui fazer um negócio que era uma gráfica online, eu tive que preencher tudo. Pra que eu preciso? Eu só quero... Nossa, cara, são pra esse tipo de serviço aí que o meu alter ego Cenoura Bravanel começa a preencher formulários, cara. Você tem um alter ego? É isso, Gente, cara. super boa ideia. Não, desculpa, cara, pô. Eu faço isso... Você pode explicar aqui ao vivo ou no ar, pelo menos, por que é Cenoura Bravanel? Né? Uma homenagem, né, a este quase póstumo apresentador de TV aí. Senhora, já matou. Desculpa, ele tá meio, né, falando umas besteiras aí, se associando às pessoas erradas. Tá na hora. Eu faço isso em loja física. Você vai comprar alguma coisa, a pessoa começa... Qual o seu CPF? Qual o seu endereço? Qual a sua data de nascimento? Eu só quero comprar. Eu sou o cara do capacete de alumínio. Eu tô fazendo uma coisa horrível então, agora. Magneto. Não, mas eu faço mesmo, assim, eu não evito informar, não quero desconto, obrigado, farmácia. Isso, a primeira vez que eu fiz isso na farmácia, o cara travou. Posso dizer que seus dias estão contados? Eu sei. Por quê? É interessante, né? O mundo moderno, especialmente tecnologia, ele tá cheio de contradições, né? Então, a gente tá indo para uma linha de automação, inteligência artificial, robôs, e aí as empresas estão investindo em robôs de atendimento, chatbots, blá, blá. Só que no fundo elas querem automatizar, mas também querem humanizar, né? Então você tem a tecnologia querendo tornar tudo repetitivo, automático, mas no mundo você quer resgatar o engajamento, o robô tem que assimilar o humano, você tem que ter uma empresa com posicionamento, com postura, com charme. Então é difícil se equilibrar. Por outro lado, você tem no mercado uma outra contradição, que é a contradição do dado, que é o seguinte: todo mundo sabe que
o dado é essencial para viver no mundo corporativo, para tomar decisões melhores, para falar com os consumidores de maneiras mais relevantes. Então, assim, só que o dado, para ser crucial numa empresa, ele tem que estar espalhado. Eu tenho todas as áreas, cobrança, RH, engenharia, marketing, comercial, todas essas áreas podem fazer um bom uso do dado, podem tirar insights, melhorar a sua gestão. Então, você tem que espalhar o dado. Você tem que ter todo mundo com acesso ao dado para fazer perguntas e ter rapidamente os insights, as respostas. Por outro lado, a gente está vendo o mundo do controle da privacidade, que você tem que controlar o acesso ao dado. Então, hoje, o que todo mundo de tecnologia está fazendo é criando barreiras e camadas e firewalls e processos para restringir o acesso. Então, é interessante essa dicotomia. Como é que eu vou combinar mais controle com mais acesso, mais democracia? É uma conta que não fecha. A questão da privacidade também tem uma coisa interessante, que é o seguinte. Eu vou entrar num momento em que eu, consumidor, tenho o direito correto de não ceder os meus dados. Então, eu tenho direito. Essa é uma liberdade. Por outro lado, na economia do futuro, dado ou privacidade vai ser luxo. Porque se eu não ceder o dado, não acessa nada. Eu vou pagar mais caro. Por exemplo, se uma... na farmácia a minha opção... Na farmácia é um exemplo. Na farmácia, mais ou menos, porque tudo tem desconto lá, né? Tem plano de saúde, tem... É verdade. O teu cachorro chama Bob, então você tem... É assim. Mas pensa uma coisa. A seguradora vai te perguntar, você pode compartilhar os seus pontos da sua carteira ou suas multas? Eu não quero, é o seu direito. Então, infelizmente, eu não sei como você dirige, o teu seguro não vai ter o desconto. Esse é o mundo do futuro, é uma troca de dados por serviço. Então, é interessante você imaginar, a privacidade é um artigo de luxo. Sim. No futuro. Ao mesmo tempo, ela é um direito fundamental. Claro. Né? Mas aí tem muito dessa questão da finalidade, que hoje ainda é um campo cinza, porque informar meu CPF na boca do caixa da farmácia abre um mundo gigantesco de possibilidades de dados. Que se eu tivesse a certeza, né, da finalidade justamente, olha, eu tenho a certeza de que a farmácia vai usar para isto. Hoje essa clareza não existe, então, por hora, eu prefiro não informar nada, pago mais caro no remédio. O cara quiser saber só os meus pontos de carteira, né, ele pode me solicitar meus pontos de carteira, por exemplo, para eu fechar meu seguro de carro. Ok, explicada a finalidade, eu pego, informo, consigo entender isso. Agora, na farmácia não na é farmácia, o CPF, né? Você fica meio... Eu super entendo que pode ser por uma questão muito simples de perfil consumidor versus consumo dentro da farmácia, mas não precisava do CPF, podia ser qualquer outra coisa. Eu trabalhei num desses projetos de recomendação de produtos em farmácia, ajudei a desenhar isso num dos 2 maiores programas aqui do Brasil. E o que está por trás disso, quer dizer, eu preciso identificar a pessoa, porque toda a minha chave de controle é o CPF, que hoje é a melhor chave de todas, porque ela é única, ela é de fácil validação, todo mundo tem. Então, assim, ao pedir o CPF é meio que para te achar na base de dados e descobrir o que eu tenho para te oferecer. E o que está por trás da recomendação é uma solução que eu participei em desenvolvimento é um algoritmo que recomenda com base no teu histórico de compras. Então, assim, o benefício para você é muito positivo, é uma oferta relevante com desconto. A questão da comunicação, por que eu estou pegando o seu CPF, que é o ponto crítico. Por exemplo, a gente teve nesse projeto muito a preocupação de garantir que a equipe das lojas informem devidamente que elas estavam cadastrando a pessoa num programa de fidelidade, cujos objetivos seriam descontos e acessos a serviços e produtos exclusivos. Só que é muito difícil controlar numa operação com alto turnover, essa drogaria tinha mais de 1.000 lojas pelo país, que o discurso continue atualizado. Então entra no piloto automático, me dá o teu CPF. Isso, a pessoa vai pedindo, né? E se vira pro cara que tá lá na ponta, que é funcionário, uma meta, é aí que ele não vai explicar mesmo. O cara só vem puxando, assim. E aí a gente vê um problema que pode surgir aí daqui pra frente, né? Que é o seguinte, a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, que fala o quê? Que tem o princípio da inversão do ônus da prova. O que é a inversão do ônus da prova? Ou seja, quem tem que provar que determinado fato aconteceu ou não é a empresa e não o consumidor. Então você fala assim, peraí, o que estão fazendo com o meu CPF? Não, mas a gente, quando lá no caixa, a gente falou que a senhora ao dar o CPF, ele ia ser usado para isso. Ué, não. Não foi falado. Não falei. Não falei, mentira. Quer dizer, vai ter aí um monte de problemas que vão precisar ser contornados, né? Que ainda começaram a ser analisados com maior profundidade, né? A gente usa esse exemplo, mas ele é só um exemplo anedótico. Isso. Mas é que ele é muito utilizado por conta
de política de seguradora norte-americana já, né, utilizando esse tipo de dado. Não, seguro de vida, convênio médico. Não, então, pera um pouquinho. Por que você comprou esse remédio? Você comprou sem receita médica? Não, peraí, eu não vou autorizar a cirurgia X. Você tem esse problema que já aconteceu, está acontecendo em outros países e que vamos ver o que vai acontecer agora. Eu li um caso interessantíssimo de um aparelho que eu sou obrigado a usar. Eu tenho que revelar uma coisa aqui. Eu roncava. Roncava loucamente. No agora passado? No passado, porque agora eu sou usuário de uma máquina chamada CPAP. E essa máquina que eu comprei, eu descobri que a bichinha transmite meus dados de sono. E assim, nos Estados Unidos, você é obrigado a registrar essa máquina no seu plano de saúde para pegá-la com descontinho. Então, na verdade, o teu plano de sono está administrando informações sobre o seu sono para saber se você vai ter desconto até ou dormindo você está gerando dados. Cara, é um absurdo isso. Eu mantenho a minha em modo avião, ainda que tipo, a máquina não esteja registrada diretamente a mim, porque aqui os planos de saúde não fazem esse tipo de controle. Ou e a gente acha que não faz, né? Mas sequer me dão desconto. Então, assim, mas de qualquer maneira, é absurdo. Dentro da máquina tem um chip conectado a uma importante provedora de serviços brasileira de telecomunicações que fica mandando dados do meu sono, cara. Mas veja que interessante a discussão. Eu aqui represento a Abrad, os agentes digitais, eu trabalho numa empresa que é uma empresa de serviços data-driven, que é chique pra caramba falar isso, né? Hoje em dia tá. A questão toda por trás de gravar o teu sono, copiar os seus dados, o exemplo que a doutora Flávia deu, tem muito a ver, não pelo dado em si, mas pela ciência e pelo consentimento do consumidor em estar passando esse dado. E a lei traz, voltando à tua pergunta, que assim, é uma obrigação que exista em determinadas situações um consentimento ativo e expresso. Então ele tem que dizer, eu autorizo você capturar esses e esses dados para esta e essa finalidade. E ela também traz uma coisa nova que aí sim não existia no Marco Civil, que é, eu posso a qualquer momento ligar na empresa, cancelar e pedir para alterar esse dado. E se você tomar qualquer decisão esse dado, eu quero saber por que você tem que me explicar por que você tomou. Então assim, a lei traz questões para o consumidor muito legais. Então, assim, por exemplo, no teu caso, se estivesse claro, na tua situação, que eu estaria transmitindo dados do sono, talvez eu não estivesse nem aí, porque se eu não tenho um plano de saúde, por exemplo... Claro. Agora, se eu souber que ela está usando isso para aumentar o valor depois da minha mensalidade do plano de saúde, talvez eu não compartilhasse, se fosse uma opção. Então, eu acho que tem a ver, a lei traz essa possibilidade de que as relações e o tratamento do dado por parte das empresas sejam feitos de formas mais claras e transparentes. A lei, ela vai trazer transparência no trato, né? Não, e trazer uma interface, acho que o próprio Facebook fez isso. Eu vi isso atualizando o macOS, o Catalina, né, que é o último, que é uma coisa que não tinha nos anteriores, que todo passo que você vai dar, a Apple pergunta se você quer permitir que esse... E é uma coisa que não existia, né? Eles foram pressionados por isso, né? Já privacy by design, né? Que chama. Exatamente. Então, ele vai te guiando, ó. E o Facebook fez isso, né? Na época que eles foram bastante questionados de... By default, desculpa. Eles vão colocando, em vez de colocar aquele texto gigantesco que ninguém lê, vai clicando em aceitar, vai dividindo isso em pequenos blocos. Eu tenho recomendado isso para alguns clientes meus, em alguns casos, que precisam do consentimento expresso, né? E uma coisa que eu acho importante falar, tem muita gente falando do que vai acontecer para os consumidores e tal, e eu não tô vendo falar, quer dizer, o Guia da Abrad fala, aliás, uma das coisas que ele fala bem, tá todo mundo falando só em consentimento. Consentimento é só uma das formas legítimas para você tratar os dados. Tem várias outras formas de se tratar dados que não necessariamente precisam do consentimento expresso. Isso é um ponto que eu acho que tem que ser falado para quem vai trabalhar, principalmente o pessoal de publicidade e tal, que isso já deve estar sendo falado. E o outro ponto é que todo mundo está falando o que fazer com os dados e ninguém está pensando em como cuidar dos dados da sua empresa. Porque todo mundo vai ter que estar em conformidade, principalmente quem fornece para os grandes players, porque eles vão exigir isso por compliance, né? E eu tô vendo todo mundo sossegado, lindo, maravilhoso, e já tô vendo que depois do carnaval vai sair todo mundo desesperado, sabe? O que tá acontecendo? Sabe aquela coisa, aquele meme do Cebolinha, né? Sim. Então isso são duas coisas que eu queria lançar o bloco deixar... do LGPD. Então são duas coisas que eu acho importantes, né? Não é só a questão de direito do consumidor, mas também das empresas. Exatamente. Esse ponto é um dos que tem mais preocupado a gente à frente da Abrad, porque, por exemplo, a lei, ela procura
trazer um aspecto meio de solidarização da responsabilidade. Então, muitas vezes, se você manipula o dado da empresa, ainda que você não tenha sido responsável pela captura, imagina uma agência que trabalha com analytics por um determinado multinacional. Ela é corresponsável, dependendo do papel, do que ela vai fazer com o dado por isso. E imagine uma situação, qualquer vazamento, uma empresa que é respaldada num escritório de advocacia gigante, com todos os recursos do mundo, ela vai jogar toda a responsabilidade para o pequeno agente digital. Então, esse cara tem que estar preparado. E tem mais isso. Se você parar para pensar, os grandes escritórios de advocacia estão olhando só para os grandes players e esse pessoal tá meio desassistido. Mas aí ele precisa ligar para a doutora Flávia. Então, assim, o que a gente tem procurado lá? A gente fez, por exemplo, esse guia que está no www.abrad.com.br, é gratuito, e ele traz dicas muito práticas com casos das agências, então é feito para os agentes digitais. A gente desenvolveu um serviço de assistência com o escritório de advocacia, que é bem legal. Isso. Então, assim, para tirar dúvidas, também gratuito para associados. E a gente fez uma das primeiras certificações do mercado. É uma certificação com um custo extremamente acessível para a agência digital estar fazendo pelo menos aquilo que é básico e mais importante para estar em compliance com a lei. Data mapping, essas coisas todas. O DPA, a IA, que é esse acesso inicial. Então, a nossa preocupação é equilibrar essa força, né? Porque eu vou ter lá os caras grandes brigando com os pequenos prestadores de serviço. Então, esse cara também, como a doutora falou, tem que estar preparado. E não é só por uma questão de responsabilidade, é uma questão contratual mesmo, porque eu já tenho pego alguns contratos em que essas grandes multinacionais, esses grandes players, já estão colocando cláusula falando, olha, o contratado declara estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é uma questão contratual. Você não vai conseguir contratar com esses grandes players se você não tiver em conformidade. E se você mentir dizendo que tá e não tiver, bom, não preciso nem falar. E os caras, a gente não vive o mercado fácil, quer dizer, eles assinam qualquer coisa para pegar projetos. Então, é um risco muito grande mesmo. Só para o nosso ouvinte aqui não falar, você falou das 10 e não só falou 3. É que é bom que o papo rolou aqui, foi super legal. Vocês já falaram um pouco do livre acesso, né, que é possibilitar que as pessoas possam ter acesso aos dados que elas estão gerando e saber como que eles estão sendo tratados, né? Um outro ponto aqui, o quinto, que é a qualidade dos dados, né? O que é a questão da qualidade dos dados? Os dados têm que estar corretos. Tá aqui, ó, até vou ler aqui o livro, o guia da Abrad. Garantir aos titulares correção, clareza e atualização de seus dados pessoais em posse do agente de tratamento. Então, quer dizer, aquela coisa, né? O endereço de 1588 que você colocou no cadastro de não sei o quê. Que você continua recebendo coisa. Você continua recebendo coisa. Então, o princípio da qualidade dos dados é isso. Tem o da transparência, né? Que tá claro para ele o que eu tenho de informação sobre ele a qualquer momento. Tá. O da segurança, que é... Eu cuido bem. Isso, que não vai ter vazamento de dados, como a gente tem notícias diárias, né? Opa! De grandes empresas deixando dados vazarem. Você pode, inclusive tem um site que você pesquisa isso, né? Para ver se seus sites vazaram e quais serviços foram... Eu uso um gerenciador de senhas, por exemplo, o OnePassword, que toda vez que uma dessas empresas é afetada, ele mostra lá, tipo, esse site tá... Esse site teve problemas. Isso, exatamente. Troque sua senha, eu uso um desses serviços que é da Mozilla, porque eu amo a Mozilla mesmo. Se posso falar que eu amo uma companhia, é a Mozilla. Criadora de... Aliás, lá no... Eles estão pegando pesado contra todas as... Bastante. Contra a GAFA, né? Bastante. GAFAM, né? Porque inclui a Microsoft também. Ah, é? A Microsoft tá nessa? E quando você inclui as chinesas, também aumenta a sigla, né? Sim. Eles estavam super agressivos numa campanha lá no último SXSW, com outdoors e propaganda na cidade inteira, dizendo que... comunicação, a base é essa. Eu tava lá. Você tava lá? Tinha aviãozinho passando com faixa. Isso, eles estavam super... Assim, Google, Amazon... Mas tinha especificamente uma porradaria contra o Facebook. Tinha bastante. E aí tinha até um lemazinho que eu vou lembrar que era muito bonitinho que fizeram, que era uma musiquinha com a brincadeira do Zuckerberg. Tinha avião passando com faixa, tinha protesto na rua. E você estava lá, tem um mood muito interessante lá de movimento contra grandes plataformas. Isso, pela liberdade do acesso ao dado. É de cobrar deles muito um papo de regulação, né? De como que... Porque a gente está falando de uma lei europeia e aqui no Brasil, mas acho que nos Estados Unidos ainda não existe, né? Ou tem alguma coisa similar nessa... Tem sido bastante, vamos dizer assim... deixado de
de lado, porque justamente ir contra essas grandes plataformas, tem vários discursos que vêm ganhando força, né? Ir contra essas plataformas abrir pra China, né? Aquela coisa toda. Não é... vai contra a indústria americana, e aí começa. Então, tinha muito essa cobrança por regulação dessas empresas, ter algo parecido com essa LGPD que a gente tem aqui, de realmente ter essa transparência de como vai tratar os dados, enfim. A discussão, ela não é só a privacidade, é a liberdade lá. Por exemplo, tinha uma discussão muito grande. Por que eu uso uma plataforma e tá lá tudo travado, minhas fotos, meus posts, a minha história? Eu deveria ser capaz de transferir isso para uma outra plataforma. Claro. E porque os dados era a discussão muito mais da portabilidade. Então, tem um movimento liderado pelo fundador, eu sou péssimo de nome, do Wikipedia. Ele fez uma... Jimmy Wales. Isso, Ele fez uma nova Wikipedia que é toda colaborativa, é aberta, e ele defende um grande movimento mundial, uma parada, uma greve, ficar um dia sem usar redes sociais. E exatamente porque ele faz uma analogia da tua rede social com um browser, com um drive de imagens. Ele falou, se eu tenho portabilidade em tudo, por que sua rede social não traz? Então, a privacidade está embutida na discussão fora, mas ao mesmo tempo não é a privacidade só, é a liberdade. E lá também é interessante nos Estados Unidos, todo esse movimento de privacidade, ele é muito europeu. Assim, se você ouve lá nos Estados Unidos, você tem São Francisco agora com uma lei específica, que curiosamente é um lugar mais libertário, né? Mas ele tá com uma vibe mais de proteção de dados, mas o resto do país ainda ignora. Eles são cuidadosos, mas assim, eles comentam em palestra, não, essa questão de preocupação com dados é coisa de europeu. E é uma coisa engraçada que quando você, né, lembrando que eu falei logo no comecinho, né, que aquela questão que eu falei que isso já estava no Código Civil de 1918 e tal, quando a gente analisa a doutrina, quer dizer, os estudos, né, de direitos de personalidade na Europa e nos Estados Unidos, você vê que isso já vem de muito tempo, não é uma coisa recente, quer dizer, o respeito à privacidade, a preocupação com a privacidade na Europa sempre foi muito maior do que nos Estados Unidos, onde prepondera a liberdade de expressão, por exemplo, né? Que é meio contraditório. O que é exatamente isso. E aqui, só para falar os 3 últimos, tem prevenção. Ele não quer deixar, ele vai ter que ler os 10. Não, só que eu prometi pro ouvinte, né? Prevenção é a não discriminação, né? Não realização de tratamento de dados pessoais com propósitos discriminatórios, ilícitos ou abusivos. E isso é um ponto que acho que aí abre-se uma discussão grande, que é um papo novo, um papo que tá ligado a... tá tudo muito algoritmado, e é válido a gente começar a discutir que uma vez que hoje quem roda boa parte dos cálculos são algoritmos, enfim, você tem uma base de dados e você tem máquinas rodando cálculos para determinar destinos das pessoas que estão ali por trás daqueles dados, esse cálculo tem viés e é uma discussão bem importante que está rolando neste momento. Então, nos Estados Unidos eu vejo os congressistas, né, principalmente esses mais pró-povo, se engajando nisso, de falar, sim, isso tem viés, é um viés contra minorias, é um viés contra os negros, é um viés, sabe, existe. Porque, não por maldade, né, porque não tem um diabinho lá pra mas tem viés de isso ser programado por homens brancos do Vale do Silício. Eu nem sei se não tem maldade, mas pode assim, ser que tenha, eu acho que a gente tem 2 pontos aí, que aí quando você fala da questão dos dados automatizados, você também fala do direito à revisão dos dados automatizados, que também está na LGPD. Sobre essa questão da não discriminação, tem um episódio do The Good Wife, que é sensacional nesse sentido. Nesse episódio, o Google da série, né, que eu esqueci como é que chama, e é o que acontece. Um restaurante que ficava numa área um pouco menos nobre da cidade começou a quase quebrar, quase que faliu, porque o Google lá da série disse que ali ficava num lugar perigoso. Ou seja, lugar cheio de negros e não sei o que, etc, etc. Tem aquela discussão com o Waze, né, de mostrar lugares perigosos também. Isso acontece na vida real. Isso mega acontece na vida real. Eu posso falar, eu moro na única rua que a esposa de Dória disse ser caminhável em São Paulo. Rua Havaiandava. O lugar mais turístico que você pode imaginar em São Paulo. Tô errado?
Não. Só que por algum motivo, o sistema desses aplicativos de transporte marcou ali como área perigosa. Eu explico o caso. Houve uma morte naquele quarteirão de um motorista desses aplicativos. Caramba. Uma história extremamente bizarra. Foi reportada em jornais e tudo mais, dele, tipo, ajudar um casal a confrontar alguém que tinha os assaltado em outro quarteirão, em outro lugar. Viu o cara ali, saiu no meio da briga, não sei porque diabos o motorista saiu do carro, levou uma garrafada e morreu. Caramba. Essa discussão... O cara morreu na minha rua e virou isso. Os caras não iam me buscar determinados horários, não... Virou... Porque tá marcado como lugar perigoso. Essa discussão do algoritmo, ela é, ao mesmo tempo que ela é deslumbrante, né? Trabalho bastante com isso. Ela vai além da privacidade e talvez ela vai mudar o mundo da maneira que a gente conhece, né? É tão ampla, o leque de aplicações é tão amplo. Mas acho que a questão do viés, para mim tá muito claro. Por exemplo, se eu fui lá, não paguei uma conta, é digno, é justo uma empresa recusar um crédito, porque eu tenho histórico de mal pagador. Zero preconceito, é observação de dados de uma determinada pessoa. Quando você vai para a questão do algoritmo, o algoritmo trabalha com aproximações e ele trabalha com médias, com estatísticas. Então, ele percebeu que a maioria das pessoas que dão calote, né, como eu, usam barba comprida, têm entre 40 e 50 anos e moram na rua Vaiandava. Então ele assume que potencialmente as pessoas que moram lá com essas características também são caloteiros e pode negar um crédito. Então aí que começa. Agora o problema é que pode ter lá você que tem barba comprida e deve ser um pouco mais novo que eu, mas enfim, por exemplo serve. Você não é caloteiro, mas ele te recusa crédito. Então isso é um preconceito. Eu estou inferindo para você algo que não é de fato. Sim. Então esse uso de dados de proxy aproximados, a tua geografia, no caso, onde você mora, não é um dado teu, não é o teu histórico, você não foi caloteiro. Aí é que está a grande questão. Então, assim, ainda que não existam pessoas brancas mal intencionadas, o modelo, ele consegue replicar o que, na média, as pessoas historicamente fizeram a partir de uma dada base de dados. E essa base não é perfeita. É aquela coisa, né? Estatística, aquela matéria que a pessoa pode morrer num rio com 1,5 metro de profundidade, né? Profundidade média. É, isso aí. Né? Sim. Não, mas o ponto, eu acho que... Sim, eu acho que super válido a gente olhar por aí, mas assim, a gente ainda tem problemas, porque a gente confia cada vez mais, não apenas na questão de análise, ou seja, de você pegar um punhado de dados existentes e tirar algum cenário daquilo, porque a gente tem muito dado de muita gente, na predição, né? E você fazer previsões. E acho que esse é um detalhe onde o viés pega forte, assim. Eu não sei se vocês leram aquele Weapons of Mass Destruction. É um livro muito maravilhoso. E eu acho que isso é uma questão que a maioria das pessoas e dos consumidores... E quando a gente passa a pensar num pessoal mais simples, com menor poder aquisitivo, isso é realmente geral, né? É que as pessoas não têm a compreensão que o algoritmo, na verdade, é formado por vários dados lançados pelos humanos, né? Quer dizer, basicamente, é que nem aquela coisa de como é que você vai entrar na FUVEST. A história para direito tem peso 3, química tem peso 1, português tem... Se você mudar todos os pesos, como quando, por exemplo, o Facebook muda algum tipo de detalhe no algoritmo, você muda todos os resultados. A mesma prova, o mesmo resultado te leva a diferentes conclusões. Exatamente. Então, eu acho que isso ainda não está muito claro para a maioria da população. E aí que vem, quer dizer, as pessoas precisam entender isso, né, para poder exercer um direito que está na LGPD, que é o direito da revisão das decisões automatizadas, né, que quase saiu, se eu não me engano, da... Ela era por pessoa humana, e isso caiu pessoa humana, então ele tem direito de revisar, mas não necessariamente é uma pessoa que vai ler o código. Isso seria, talvez, justo, mas muito complexo de ser implantado. Sim. E não me tire aqui como é uma pessoa contra essa evolução. Na verdade, a gente gravou um bom programa sobre ciência de dados aqui no passado recente, e a gente é super empolgado com as possibilidades que os dados abrem. De fato, entender melhor onde a gente está, onde a gente vive, como a gente pode melhorar, por exemplo, os serviços públicos, como a gente pode melhorar, inclusive, a questão do ambiente de negócios para as empresas, como elas podem prover melhores serviços. Com certeza. Isso tudo é fantástico, isso tudo é muito bom, mas o que a gente não pode negar é que há
indiscriminado mau Gente, uso que acontece. Não existe nada totalmente bom nem totalmente Exato. ruim. Um carro serve para levar uma pessoa para o hospital e serve para roubar banco, né? Ou sequestrar pessoas. Exatamente. Então, a culpa é do carro? Não, é de quem usa o carro, como esse carro é utilizado. Nesse programa que você falou, a gente falou bastante dos dados anônimos, Sim. né? De uso. A gente foi contando muitos casos aqui e algumas coisas assustadoras, mas a gente sempre chegava nesse ponto. Mas isso é feito O dado através... está anonimizado, né? Isso. Que era essa questão de eu não mexia com, né, para saber como Carlos Merigo ou Isso. como Luiz Yassuda está se comportando, mas se você estivesse dentro de um cluster comportamental, você estaria ali. E nesse caso, sendo esses atingido. dados não são a lei, não são Não atingidos cobre, pela não. lei, né? Não, são dados pessoais e então pode tudo. identificar uma pessoa, aliás, né? é uma dica muito, muito legal para quem manipula dado e quer correr menos risco, né? Assim, se você receber um dado, pedir para recebê-lo anonimizado, né? Então, com qualquer hash que você não conseguir depois reverter, porque estou pensando de novo numa agência que trabalha com informação do cliente, num prestador de serviço, isso reduz quase que totalmente a responsabilidade dela por proteção risco, de né? dados, o risco. Então, isso é uma dica bem, bem legal. Eu tenho atualmente operado com alguns dados de fintech, né? Esses dados me vêm já anonimizados, né? Então, para fazer o trabalho que eu preciso ali de cruzar, né, vamos dizer, comportamento dentro do site versus o que eu tô vendo no Analytics versus plano de mídia, esse tipo de coisa, esses dados já me vêm anonimizados. Eu não faço ideia de quem é o ser humano, eu só pego o mapa de comportamento para ver se ele esteve, por exemplo, foi impactado por um determinado programa de TV ou por outro. E tem uma categoria especial que são os dados sensíveis, né? Quais são esses dados? São os dados que podem causar discriminação. Orientações políticas, gênero, Racial, raça, étnica, étnica. Convicção religiosa, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político. Sindicato sempre foi sensível, né? Então acho que é por isso. É interessante nesse caso, eu pensando agora no meu trabalho e nos clientes que eu atendo, a gente estava fazendo várias auditorias e a lei sugere você fazer um assessment inicial nos seus dados para saber que dados vocês têm e qual é a base legal que você pode continuar usando. Se você tem que ter consentimento, se você não precisa do consentimento, enfim. E aí tinha uma pergunta assim para as empresas, eu trabalho com grandes multinacionais, e aí assim, você possui dados sensíveis? E qual é a resposta unânime? Não. Mas tá bom, vamos mais a fundo. Dados sensíveis e dados de menores, que também tem outras implicações. Pega aqui, onde é que você conseguiu essa lista? Numa promoção, na concessionária, eu capturava o dado lá, esse é um caso de uma montadora. Você não tem a data de nascimento, potencialmente todos podem ser menores de idade. Então esse é outro ponto, né? Você vai passar a capturar informações que antes você não usava. Poucas empresas no formulário de internet de captura de leads, por exemplo, se preocupam em perguntar a idade. E agora, ou você vai ter que perguntar a idade para excluir o menor, ou você vai ter que na tua política de privacidade, onde ele autoriza o acesso do dado, que ele se declara maior de idade. Eu tenho feito Porque isso. aí isso é mais simples para as empresas Eu fazerem. tenho feito isso com um checkbox específico, inclusive. Para isso, né? Os dados biométricos também, e no seu caso dos dados do sono, também são Opa, considerados... importante, dados sensíveis. Isso, dados... Sono é biométrico, não? É o meu ronco, será que é o meu soninho? É minha respiração. Será que vai é o meu bem? a autenticação no futuro vai ter por ronco? Não sei se passa roncando, eu já tô ele pensando. Ele notas, dó e ré, é ele. Assim, a gente tá falando bastante dos problemas, mas vamos pensar na pessoa que no empresário tem uma startup, né? E tá querendo descobrir e trabalhar. Qual que é o jeito correto de capturar esses dados? Como ele pode começar a entrar na linha, digamos assim? A primeira questão, se ele vai capturar dado, é entender qual é a base legal, que é aquelas que a gente comentou no início da nossa conversa. Se ele estiver capturando dados, geralmente, de um cliente, que ele já tem uma relação de contrato ou de prestação de serviço, está implícito que ele tem autorização. Então, isso é um ponto que a gente está amadurecendo, porque no início todo mundo achou que ia ser necessário ter um consentimento. Nesse caso, existe um consentimento implícito na relação que lhe autoriza a falar com ele. Então essa é uma interpretação. Quando você vai para uma captura, você criou um produto novo, vai capturar gente nova,
é muito importante você ter o consentimento. Nesse consentimento, aliás, o consentimento é uma coisa arriscada, porque você aposta tudo nele, mas não está muito claro a sua política de privacidade, ele pode jogar contra você. Mas é você deixar claro que dados você está capturando e para que você está capturando. Esse consentimento ele tem que ser uma ação ativa, não dá para ser opt-out. Ele tem que ter o movimento de fazer um clique, de assinar, de colocar digital, qualquer que seja a autenticação, que mostre que ele ativamente concordou. E a política tem que ter clara o que vai ser feito com o dado e quem vai fazer. Então, se você pertence a um grupo econômico e você vai compartilhar com outras empresas, isso tem que estar previsto lá. Se você vai compartilhar com um parceiro, você tem que deixar isso previsto lá. Então, esse é o cuidado. A primeira coisa, na captura, entender qual é a base legal e, sendo ela o consentimento, ter um texto de consentimento que seja dessa maneira. Complementando aí o que o Marcelo falou, né? Vamos juntar essa questão da base legal, que seria o contrato, quer dizer, necessidade dos dados para execução contratual, com os princípios, né? De finalidade, adequação e tal. Então, digamos que você está comprando numa loja X um celular, tá? Quais são os dados que você vai precisar? Você vai precisar do nome completo, você vai precisar do CPF para poder emitir a nota fiscal, você vai precisar do seu endereço de entrega do bem, porque você precisa entregar, né? Você vai precisar dos meios de pagamento, porque você vai precisar pagar, mas você precisa saber se a pessoa é advogada ou se ela é feirante. Você precisa saber quantos anos ela tem. Então, assim, dentro de todo um questionário lá que são informados, alguns preenchem os requisitos de finalidade, adequação, que não necessitam de consentimento, porque está dentro da base legítima de relação contratual, e outros que você está pedindo porque vão formar a sua base de análise, de vendas, etc. Esses precisam do consentimento expresso, né? E aí que eu acho que entra essa questão. Então, olha, além disso, tem esses e esses dados que nós vamos fazer isso e aquilo, princípio da finalidade, né? Você deixa, né? Um exemplo bom de checkbox interessante, eu não sei se você lembra na época da Copa do Mundo, isso deve provavelmente vir já do GDPR ou das diretivas de privacidade que existiam anteriores. Vocês lembram quando comprava ingresso da Copa do Mundo? Você acordava meia-noite. Não, tem essa parte. Então, vocês lembram disso. Eu, advogada, só lembrava da parte quando você tinha que correr a tela inteira. Você lia? Eu sou advogada. Eu sou advogada. Você não ia rapidinho lá? Não, eu dava uma lida na diagonal, mas lia, né? Mas você tinha que dar o checkbox em alguns capítulos específicos, estava destacado, que é como a legislação pede, e um checkbox específico. Então, em alguns casos, não estou dizendo que todos, isso vai ser necessário. Você não vai ter mais poder ter, por exemplo, só um aceita os termos? Não, vai ter que ser... Não, você pode. O que ela está dizendo, se eu entendi, é que é tua responsabilidade que o texto seja entendível. Exatamente. Se é que existe esse termo. Então, uma das maneiras de fazer, ao invés de colocar aquela tripona que parece receita de medicamento, isso, né? Exato. Como é que fala? A bula. Você coloca os tópicos e para que a pessoa consiga entender facilmente, e se ela quiser fazer o drill down, ela consegue um pouco mais. Agora, tem a questão dos dados sensíveis exigem um segundo checkbox independente. Exatamente. E se tem você também... estiver capturando algum dado sensível. E além disso, agora eu vou complicar um pouquinho mais a vida de todo mundo, a transferência internacional de dados também. Lembrando que se você armazena todos os dados da sua empresa numa nuvem fora do Brasil, nós estamos falando de transferência internacional de dados. E aí o que acontece? Explode. Não, mentira. Você precisa de consentimento expresso, né? Então, aí esse checkbox específico é recomendável, né? Eu vi isso na TV outro dia, que eles atualizou o sistema. Aí apareceu lá que eu tinha coletar meus dados de voz, né? Sendo que eu não estou usando o serviço de voz, eu desabilitei. Mas para eu aceitar e que meus dados iam para a Coreia do Sul e iam ser tratados lá. Exatamente. E eu não aceitei. E dizia lá que se eu não aceitasse, funções da TV iam deixar de funcionar. Eu falei, vou arriscar. Eu só quero ver TV. Isso, eu só quero ver TV. Eu não TV que não seja smart ainda. Isso, exatamente. Mas eu fiquei pensando nisso, tipo, esse pedido de vou coletar sua voz e era bem transparente
transparente, Sim, tá? porque Tava na você cara dura. toda a transferência internacional de dados requer consequentemente expresso, ou tem uma outra alternativa, que é a empresa signatária de uns contratos pré-ajustados, que é um pouco tem complexo. que ter leis iguais ou melhores às nossas Também, leis. exatamente. E pro nosso amigo usuário de rede social, que tá lá no Facebook, botou toda a vida lá e os dados são abertos, isso também se enquadra ou não? Na verdade, tem um negócio que eu andei estudando bastante, inclusive você senta comigo, eu começo a falar disso 10 minutos depois que eu tô no bar, porque eu sou chata. Advogada chata só fala de direito, mentira, não é bem assim, mas às vezes acontece. Que é o princípio da autodeterminação informativa, que é inclusive um dos princípios que tá no guia. O que é o princípio da autodeterminação informativa? É o princípio que aquela pessoa tem de determinar como as informações dela vão ser utilizadas. Então, quando você tem os dados que são tornados manifestamente públicos, tá? Eles não são mais considerados dados pessoais, ou ao menos eu não lembro agora a denominação da lei, mas eles podem ser utilizados. As dúvidas são: para quê? Né? Se você tem uma das bases legítimas que tem aqui é o legítimo interesse, que é um negócio bem interessante. E cinzento, exatamente. Para ver se você pode usar ou não. Então, profiling, por exemplo, é uma coisa que está muito em discussão. E aí você entra para os dados pessoais sensíveis, que na LGPD não está muito claro se, quando tornados manifestamente públicos, podem ser utilizados ou não. Na GDPR pode. Pela GDPR pode. Você vai encontrar juristas e advogados que dizem que não pode de jeito nenhum. Eu já fico bastante confortável em dizer que se a GDPR deixa, eu também posso fazer. Mas é uma postura minha, né? Então tem questões muito interessantes aí ainda para serem discutidas, né? Então eu entendo. Agora, isso são dados manifestamente públicos. Não vale para aquele perfil que está fechado. Ela comentou uma coisa interessante e bem atual. Tem muitos aspectos da lei que ainda não estão claros. Então tem uma grande expectativa de como a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que deve ser criada em breve, vai regular isso. Então, por exemplo, ela fez um comentário sobre legítimo interesse. Legítimo interesse é uma base legal que diz assim: quando existe o legítimo interesse da empresa de usar o dado do cara, isso pode ser feito. Que diabo é legítimo interesse? Né? Consulte sempre o advogado. E assim, tem grandes bancos no Brasil e tem interpretando que marketing é legítimo interesse. Então isso eliminaria toda atividade ou toda necessidade de ter uma outra base legal como consentimento. Pesado, né? É pesado. Tem parecer disso? É um grande banco. E um grande banco que tem. Depois eu que quero tá na Europa também. Com você. Então, mas é que na Europa pode. Então, mas provavelmente eles estão imaginando que se lá pode, aqui vai poder. Que até o teu comentário foi nessa linha. Então, depende muito. Então, assim, tem uma grande expectativa do mercado em quem vai compor a autoridade nacional. Que é quem vai fiscalizar, é isso? Que é o órgão que vai educar, informar e multar. Né? Mas o Marcelo já não deveria estar criado esse órgão para estar educando? Esse órgão foi um problema, porque assim, havia uma sugestão de criação do órgão na lei, mas quando ela foi sancionada pelo Temer, existia um vício de origem, assim que fala bonito, que assim, o Temer não podia criar nada que trouxesse um orçamento adicional, um custo adicional pela lei de responsabilidade fiscal. Sim. Então ele falou assim, vou aprovar a lei vetando isso, depois a gente muda no projeto. Tinha uma outra questão também, que era se a autoridade nacional poderia ser criada pelo legislativo, exatamente. E deveria ser pelo exatamente, muito bem lembrado. Então assim, o que ele fez? Ele vetou sabendo que ia ser, e aí a lei passou pelas 2 rodadas de aprovação, e o órgão foi aprovado, e ainda não foi criado. Agora tem que ter, o executivo tem que fazer um decreto com as condições de criação desse órgão. Acho que já saiu. Não, ele tá para sair. Eu até ontem conversei com os nossos parceiros lá, o escritório de advocacia, que o decreto ia determinar os moldes e as cadeiras, né? Já está definido uma composição da cadeira, como é do CGI, do Comitê Gestor da Internet, que tem presença do terceiro setor, do governo e da economia ativa, né, do mercado. Para o mercado são 5 cadeiras, são 3 cadeiras que vão ser dadas a confederações ligados a órgãos, sindicatos patronais, né, como a FENAPRO, e 2 para associações e entidades de classe. Então, a gente na Abradee está brigando por um assento desse. Sim. Por quê? Porque a gente quer estar lá. O mercado de comunicação é um dos que é mais afetado. Sim, certamente. Né? Então, a gente criou uma coligação com praticamente todas as associações. Aliás, foi um negócio bem legal que a Abradee liderou,
do setor de comunicação. A ABAP, FENAPRO, CNCOM, a BEP, agora entrou a ANJ, a BERT, todos, acho que são 13 associações agora, porque cada dia entra uma, mas e a gente tem um representante que a gente está defendendo, a gente já teve no governo em algumas rodadas, a gente quer ter presença lá. Por quê? A lei, tudo leva a crer que vai para um caminho equilibrado. Mas muito desse equilíbrio vai ser confirmado ou não na composição. Sim, pela interpretação da legislação. Ele tem que ter a voz do consumidor, tem que ter a voz do mercado e a voz do governo. E quem não cumprir? Não, a questão de multa, acho que os advogados são ótimos para responder isso. Eles até vibram. Não é. Não é. Eu sou advogada de consultivo, eu não gosto de briga, pelo amor de Deus. Então, você tem um caráter educativo, né? Quer dizer, a lei também tem essa autoridade nacional, ela não é só uma autoridade que tem como intuito só multar, sair com a indústria da multa. A ideia também é ter um caráter educativo, né? Falar, olha, você não pode, tanto é que a lei fala em advertências, sim, etc. Tem prazos para poder se adequar. Exatamente, tem gradações dessas multas. Quer dizer, você começa com advertência e tal, até chegar na multa, que é 2% do faturamento com o limite de 50 milhões. Tem muita gente que fala, você vai sofrer uma multa de 50 milhões? Não vai sofrer multa de 50 milhões. Quer dizer, a multa é de 2% do faturamento. Todo mundo bate olho nesse número aqui, né? Exato, e tem muito advogado que tá usando isso de uma forma que eu acho um pouco heterodoxa, vamos dizer assim, para ser sutil, né? Fazendo terror, né? Fazendo terror, exatamente. Não é isso, quer dizer, a multa é de 2% com o limite de 50 milhões. Então, a pequena empresa nunca vai pagar 50 milhões de multa. Mas você tem, por exemplo, sanções que também são complicadas, como o bloqueio do uso dos dados. Suspensão da atividade da empresa. Suspensão da atividade, entendeu? Eliminação dos dados, né? Mas é tudo de uma forma gradual e eu não acredito, ou pelo menos espero que não, né? Eu espero que a autoridade nacional, nos primeiros anos, tenha um enfoque maior no caráter educativo e informativo do que nas multas. A expectativa é essa. Entretanto, os PROCONs estão aí, o Ministério Público está aí. Então, assim, não é só a autoridade que vai multar o que pode multar. Todo mundo pode ir para a justiça com a lei debaixo do braço. Sim, e uma coisa que ele falou que é muito importante é isso. Você tem um imbricamento, um encontro da Lei Geral de Proteção de Dados com o Código de Defesa do Consumidor. Aliás, não só com o Código de Defesa do Consumidor, como todo o ordenamento jurídico, porque agora está na moda. As pessoas sacam uma lei, mas a lei essa diz isso. Não é assim que funciona. Você tem, é que nem carro, entendeu? O carro não vai andar se não tiver com o negocinho da gasolina, mesmo que os seus pneus estejam ótimos. Então, o ordenamento jurídico é isso, é um negócio que em perfeita harmonia, que deveria funcionar em perfeita harmonia, e você tem que atender todo o ordenamento jurídico. Não é uma coisa assim, tá aqui, ó, LGPD, tá ok, tá, mas você tá cumprindo o Código Civil, você tá cumprindo o Código de Defesa do Consumidor? E esse encontro do Código de Defesa do Consumidor com a LGPD, como o Marcelo falou, é bem sensível mesmo. Incrível, gente. Olha, dá pra gente ficar conversando aqui. Não, tem tantas questões, né? Ainda. Exatamente. Cara. Eu tenho só de pensar aqui, mas o programa é... Isso. Eu gostaria de pedir pra você roncar a microfone. Não, cara. Agora, como eu disse... Pra ficar registrado. Eu roncava. Agora eu sou um novo homem. Por que você não ronca? Porque o ronco é privado. É verdade. Antes da gente encerrar e pra pro Qual é a Boa, eu queria saber se alguma coisa que vocês queiram adicionar que tenha faltado aqui na nossa conversa, porque um tema super extenso, recomendo você, amigo ouvinte, a entrar aí no site da Abradee para pegar a cartilha, que explica muito bem, inclusive para quem, né, falando dos agentes digitais, a gente tem muito ouvintes do mercado de comunicação, né, que, sim, como o Marcelo falou, é um dos mais afetados por isso, espero que consiga ter essa cadeira lá, e que tem até tipos diferentes, né, como cada agente se enquadra, né, qual que é o tipo de cada agente, e de como que eles precisam trabalhar até agosto, menos de um ano, para poder se adequar. Eu acho que o importante é o que eu falei, não pensar só na aplicação da LGPD com que você vai trabalhar com o seu cliente, mas pensar em se você, agência, por exemplo, empresa, está adequado para poder estar em conformidade com isso, trabalhar com os grandes players. E isso tem que ser feito já, não é depois do carnaval, entendeu? Depois do carnaval, vocês vão deixar todos os advogados da área loucos. Ou muito ricos. Muito bem. Uma última provocação. Manda ver. A gente pode investir todo o dinheiro do mundo em segurança, todo o que a gente quiser.
E a gente vai estar fazendo isso e, por outro lado, os caras do mal vão estar descobrindo outras maneiras. A gente pode investir todo o dinheiro do mundo em segurança e a gente tem os nossos funcionários com intenção ruim ou não que podem estar vazando dado. É muito difícil você se cercar somente de processos e tecnologia. Então, assim, essa provocação da privacidade é a provocação muito mais no sentido de criar uma cultura nova de respeito à proteção de dados. É multidisciplinar, né? É multidisciplinar e, assim, vai funcionar quando as pessoas, os profissionais da empresa que têm acesso ao dado, passarem a pensar de forma natural que eles não devem compartilhar, que eles não devem copiar o dado. Então vai levar algum tempo. Quer dizer, o que a gente tem que fazer agora é subir as barreiras, investir em segurança. Mas é muito importante o investimento na transformação da cultura, que não vai acontecer de uma hora para outra. Mas o que traz a lei é um convite, e aí está no conceito da privacidade por design, e na privacidade na origem de tudo, na origem de qualquer serviço que a empresa faz, que é esse convite. E não é fácil, mas a gente tem que começar. Muito bem. Bom ponto mesmo. Então é isso, vamos pro Qual é a Boa? Acho que é a hora. Qual é a boa? Qual é a boa? E essa semana, meus amigos, essa semana é uma semana muito emocionante pra mim em termos de recomendações lequiflíquicas. Por quê? Porque estreou a sexta e última temporada de BoJack Horseman. Você é um entusiasta. É uma série desse... Você foi o primeiro a falar. Uma série já feita nessa paradinha de streaming aí. Sei. Não, tudo bem, eu gosto muito de Better Call Saul também. Tá. Mas assim, eu ainda não terminei a sexta, eu comecei a assisti-la, mas ela é deliciosa, ela é maravilhosa. E você tá triste que acabou, é a última. É a última. Tô bem chateado com isso, mas quero, então, justamente eu não maratonei, porque eu quero saborear cada episódio. Acho que há controvérsias. É mesmo? Uma das melhores séries recentes pra mim é o Good Omens, que tá na Amazon Prime. Olha aí. É maravilhosa. É isso? É isso. Olha, eu vou, para depois tirar nossos convidados aqui darem o seu Qual é a Boa, eu quero indicar, eu assisti na Netflix também o documentário do Bill Gates, né, que é o Código Bill Gates, ou em inglês Inside Bill's Brain. Assim, é um documentário bem, digamos, biografia oficial, né? Ele é em partes, né? Ele não é... São 3 partes, né? Uma minissérie. Eu gostei bastante da estrutura dele porque ele conta, obviamente, a história do Bill Gates, da criação da Microsoft, do processo que a Microsoft passou, né? Do antitrust e tudo mais. Mas ele vai intercalando com a fase atual do Bill Gates, né? Dos últimos anos, com a Melinda Gates Foundation lá, né? Que ele faz os trabalhos de filantropia pelo mundo, de tentar salvar o mundo de verdade, assim, tipo, desde criar um novo vaso sanitário, né, e ele financiar isso e tentar fazer com que trazer o vaso sanitário do futuro, né, a privada do futuro, outras iniciativas para, por exemplo, erradicar a malária, né, Sim. Então... Eu me lembro de uma maquininha que ele tinha bolar lá de tratamento de água. Isso, exatamente, de água que saía do cocô. Isso, ele tem então ele inventou isso, você bota bota esgoto pra exato, e ele tem a cena dele, a cena famosa dele bebendo esse copo de água no palco, ou então tirado diretamente da estrutura que eles têm lá de transformar, né, a popular merda em água potável. Então ele liga a torneirinha, sai aquela água e ele toma na frente. Essa cena se popularizou. Então ele vai intercalando de mostrar como que foi a vida dele no passado, do tempo todo que ele ficou na Microsoft, com as iniciativas que ele tem trabalhado na fundação, de realmente trazer soluções para o mundo, de mudar o mundo, né, assim, de verdade. Então são 3 episódios, acho que tem 1 horinha cada. Como eu falei, dá pra dizer, não é um documentário que polemiza sobre a vida dele, obviamente, é uma biografia autorizada, ele tá o documentarista acompanhou ele durante vários meses, né, passeou com ele na floresta entrevistando e tal. Ficou vendo ele fazer cocô? Provável. Então tem uma intimidade, ele se criou uma intimidade com ele, e é legal você acompanhar né, um dos grandes cérebros da atualidade trabalhando ainda, né, então... Assina na Netflix Inside Bill's Brain, o Código Bill Gates. Quem mais?
Pode ser eu, vamos lá. Eu ia começar com uma dica chata e depois lembrei que podia dar série. Pode, né? pode. Tá vendo? Ainda bem. Mas eu tô lendo mesmo a bio do Snowden, que tem até a ver com isso. Eu não sei se vocês já leram. É muito interessante. Baixa, inclusive, ele conta histórias muito bacanas. Vai contando, quer dizer, como é que ele chegou naquele ponto de decidir que ele tinha que abrir tudo pro mundo mesmo e tal. Mas ele tem casos, histórias muito interessantes. Então, eu tô quase no fim e tô adorando ter lido. Eu esqueci o nome, mas Google aí, bio do Snowden, que você vai achar. Chama qualquer coisa privada. É fácil, não é coisa. E de série, uma que é a minha queridinha esse ano, que eu não conhecia e que eu recomendo principalmente para as mulheres, é o Marvelous Mrs. Maisel. Ah, sim, adoro. Que é uma série maravilhosa. Vai voltar a terceira temporada, né? Eu mal posso esperar. E assim, é uma coisa muito interessante porque você vai vendo a mulher que tá super castrada, super travada e que nem sabe que tá castrada, travada, aflorar pro mundo e colocar ela na frente de um monte de coisas, inclusive relações afetivas, né? Que é uma coisa que homem faz muito, mas mulher Isso sempre... tudo na década de 50. E tudo na década de 50. É maravilhoso. Eu acho que mulher tem que assistir pra entender uma série de coisas. Porque hoje em dia as pessoas estão meio confusas com alguns conceitos, né? E outro que também, tô na área da diversidade, né? Que é aquele método Kominsky, que tem muita gente que acha chato. Tá mas no Netflix também, né? Tá no Netflix e eu acho muito bonito porque mostra as relações de amizade e as relações afetivas e amorosas na terceira idade, né? Que a gente fica cada dia mais chato mesmo, a gente fica cada dia mais intolerante mesmo, mas a gente tem nossos chatos de estimação, quer dizer, sabe? Flávia é insuportável, mas sabe, eu gosto dela. E assim, você vai aprendendo a ver tolerância, tem cenas engraçadíssimas da pessoa tá lá querendo transar e tal, e não sei o quê, e aí dá dor nas costas e não rola. Entendeu? Tem uma parte que é meio deprê, mas faz parte da vida, vai todo mundo ficar velho, vai ficar todo mundo morrer, mas a gente vai continuar sentindo, querendo ter laços de afeto e tal. E eu fiquei muito tocada. É com Michael Douglas, não é? Isso, é maravilhoso, é maravilhoso. Legal. Maravilhoso. O Mr. Maisel tá no Amazon também, Video, isso. né? E o método Kominsky na Netflix. Cara, e a dica conheço chata, tudo. não vai dar? A dica chata era a bio do Snowden, que tem a ver com sim. isso. Pô, mas eu acho que... É que vocês são tudo nerd, né? Todo mundo é nerd, né? Então acha legal. Mas muita gente fala, nossa, o que você tá lendo no fim de semana? A bio do Snowden. As pessoas olham assim, tipo... Meu filho olha pra mim e fala, você é mó estranha. Você continua trabalhando, né? Meu filho fala, você é mó estranha. Entendeu? Eu vou fazer o quê, né? Marcelo, encerra aí. Você já colocou 2 dicas aí no... Mas manda mais. Eu, na verdade, não tinha nenhuma dica, não. Mas eu vou pegar uma que a Flávia comentou aqui, que é um livro muito legal, que fala um pouco do risco dos algoritmos para o futuro da gente, que é o Weapons of Mass Destruction. É muito bom, é da Kate O'Neill, dá para comprar pela Amazon, pelo menos, que eu tô vendo aqui. Não tem tradução em português ainda? Ainda não. Mas é um livro fácil de ler, não é um livro muito técnico, e ele trata muito dos impactos sociais, de uma forma geral, dos algoritmos na sociedade. Essa moça, ela é ONG, assim, e ela é um pouco radical, mas acho que é importante também ter esse lado da história, mesmo que a visão... Essa visão para equilibrar. Até para equilibrar, mas é bem bacana, ela traz alguns exemplos de uso da polícia americana, de algoritmo para prevenção de crime, todos os impactos que isso traz. É Weapons of Mass Destruction, como o nome da... Na verdade não é mass, é a brincadeira de math. Mass Destruction. Entendi. É legal. E o nome How do... Big Data Increases Inequality and... Cortou, mas alguma coisa assim. E o nome da autora mesmo? Kate O'Neill. Kate O'Neill, ok. Então é isso? Tem Momento Faustão? Tem um Momento Faustão. Você, ouvinte que me encontra, né? Por aí. Esse por aí é sempre quase na Roosevelt, como o fizeram Sandro Cândido, Arthur Ferragini e Rafael Jones. Um abraço. E também pro Felipe Souza, que fazia tempo que eu não via. Me lembro dele naqueles falecidos não, vou dizer assim, mas lembra lá naquela antiguidade que íamos para aqueles eventos do E-Masters? Lembro. Quando, aquela a gente Fui descobriu muito, no Twitter. 2008, 2007. Nossa. Exatamente. E aí eu lembro dele daquela época, ele me encontrou no metrô, por acaso, seu ouvinte capixaba, tá, o Felipe Souza, grande abraço aí. Muito bem. Também me encontrou no metrô Pinheiros, descendo para as catacumbas Parece. do trem. É verdade. Não, lá
lá são... Isso aí. Você gasta mais tempo descendo que Isso, dentro do trem. É depois. verdade, é verdade. Exatamente. Muito bem. E é isso, um grande abraço então para esses nossos gloriosos ouvintes. Ótimo. Gente, foi muito legal. Obrigado, viu? Obrigado, Flávia. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Luiz Assuda, tá? Você também... Obrigado, Pode estar sempre aqui, viu? eu já me sinto assim Pode voltar sempre. Eu já me sinto como um convidado especial, isso é uma parte importante. Muito bem. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Este podcast foi editado por Caio Corraine.